Imagina ser infectado por um parasita de outro mundo e descobrir que eles estão por toda a cidade, e eles estão comendo cabeças. E aí galera, hoje temos vídeo novo, e anime novo também, então se prepara, pois hoje vamos recapitular o anime Kiseiju Seinu Kakuritsu, ou então para ficar mais humilde para nós, Parasite. E como não me apresentei, eu sou o EF, o Enfiando Fundo. Então agora pega seu molho à campanha e vem comigo. A história começa mostrando um jovem comum que precisava acordar para ir para a escola. Estava com preguiça, mas ele começa a escutar uma voz de alguém dizendo que fracassou e ele acha que foi um sonho, até o mandarem calar a boca. E ele fica assustado e quando desce para tomar o café da manhã, ele diz que estava com o braço dormente e seu pai pergunta rindo se ele encontrou a cobra que estava no quarto dele. E depois sua mãe diz que ele estava dormente porque ele se enrolou no fio de telefone, mas ele não se lembra de nada. E galera, o nome dele é Shinichi e ele tem até medo de inseto. No outro lado da cidade é mostrado um cara com a camisa toda suja de sangue, que não vou falar o que é, e com a cara toda torta e tudo que passava na televisão ele ficava repetindo, como se estivesse aprendendo a falar. E no fundo uma menina pergunta onde estava a mãe dela, e ele diz que estava com fome. Eu acho que não deu muito bom não, e é mostrado o que aconteceu com a mãe dela. Acho que ela ficou nervosa e perdeu a cabeça, literalmente. Shinichi está indo para a escola quando uma amiga chega perto, mas por instinto sua mão direita pega no mamá dela, e a mão depois fica brincando de apertar. E agora me diz como se explica isso, dizendo que não foi você. Ele leva um tapão e ela vai embora. Durante a aula ele está caindo de sono, pois não conseguiu dormir nada durante a noite, e ele começa a se lembrar o que aconteceu, pois ele estava deitado escutando música quando uma minhoca muito esquisita aparece e tenta entrar no seu ouvido, e depois vai pro nariz, mas ele toma um susto e consegue se proteger, mas ela acaba entrando no seu braço e estava subindo na direção da cabeça, mas ele usou um fio para não deixar ela se mover, e seus pais chegaram por causa do barulho para ver o que ele estava fazendo. Traduzindo, os pais acharam que ele estava usando drogas e a vida dele estava literalmente por um fio. Ele leva uma bronca do professor por estar usando o celular, mas ele nem sabia, pois era sua mão direita que estava mexendo. E depois da aula, aquela menina que ele brincou no mamá está bolada com ele. Quando está indo para casa, pensando no que poderia ter acontecido, vê uma menininha atravessando a rua e quando um carro está indo para cima dela, ele pula na frente e consegue parar com a mão e vê um olho aparecendo. Quando chega em casa, está desesperado sem saber o que foi aquilo e pega uma faca para tentar tirar aquele bicho de lá. E do nada se transformou em um bicho bizarro e diz que comeu a mão dele e diz para ele ensinar o idioma dele e depois diz que está com sono e vai dormir. E depois volta a ser uma mão normal. Galera, só digo uma coisa, esse maluco tá ferrado na vida. Vai vendo o que vai acontecer. Ele pesquisa, mas não acha nada na internet. E seus pais estão achando que ele está estranho. Durante a noite, as pessoas começam a encontrar várias pessoas fatiadas pela cidade sem vestígios do que poderia ser. No dia seguinte, ele acorda e o parasita que entrou na mão dele já está mais inteligente. Está pesquisando em livros e já sabe falar. E diz que infelizmente caiu no lugar errado, pois precisava pegar a cabeça dele para poder ter controle total do corpo. E quando o Shinichi diz que vai no hospital para tirar o braço dele, ele diz que não poderia, pois depende dos nutrientes do corpo dele para sobreviver e faria de tudo para continuar vivo, e depois vai dormir novamente. Quando desce pro café da manhã já não está mais com medo de insetos e seus pais estranham, e quando ele está indo pro colégio ele decide pegar um caminho mais longo, pois queria pensar em tudo o que estava acontecendo. Então o parasita sente que existe outros como ele, e eles vão investigar onde estava o outro, e mesmo o Shinichi não querendo, eles encontram um cachorro comendo outro cachorro, e ele estava falando. Então o parasita de Shinichi diz para ele sair correndo, pois o parasita do cachorro soltou um impulso de raiva, o que significa que ele os atacaria. E o bicho vira um tipo de mariposa demoníaca de carne, um bicho nojento, mas a mão dele estica até o bicho e arranca o coração dele. Então ele cai e começa a murchar, e o parasita da mão dele diz que mesmo tendo pego o cérebro do cachorro, ainda precisa dos órgãos do animal para poder sobreviver. E o episódio termina mostrando um maluco muito doido, dando uma falecida e uma mulher no meio do nada. E acho que esse cara não era um parasita não. É galera, esse foi nosso primeiro episódio, mas como eu sempre faço dois, então já sabe, né? Se inscreve no canal se for novo e deixa seu like e comentário que ajuda com o engajamento dos vídeos. E tenho certeza que você vai gostar. Agora vamos para o segundo episódio, e lembrando que tem esse anime dublado, então não perde. O episódio começa mostrando uma mulher que está sendo atacada por vários caras na rua, até que chega um cara e mete a porrada em geral e diz que acompanharia ela
até um lugar mais seguro, até que um dos caras que apanhou aparece e mete a ferrada na cabeça dele, e nisso que começa o terror, porque ele vira o pescoço igual o exorcista e depois fatia geral com uma lâmina que sai de sua cabeça. No dia seguinte, Shinichi diz que não vai mais na polícia, porque se aparecer um outro parasita, ele estaria sem proteção, e dá um nome pra ele e o chama de Mig, que significa direita em algum idioma que eu não sei qual é. Na escola ele está jogando basquete quando aquela garota que ele gosta aparece, então ele precisa acertar a cesta e foi o Mig que o ajudou. E a menina que se chama Satomi aparece e ele tenta pedir perdão pelo que fez, e ela o chama pra sair. E galera, me dizem que mundo isso acontece. Nunca que você colocando a mão no mamá de outra pessoa, ela te perdoaria apenas chamando pra tomar um sorvete. Primeiro que eu não tenho nem dinheiro pra tomar sorvete, e segundo que a chance de você ser preso por assédio e os negões da canela fina ficarem te esperando é grande, então é melhor nem arriscar. Na hora da saída, um valentão aparece e mete a porrada nele, porque ele estava dando em cima da garota que ele gostava, e como forma de proteção, o Mig dá um soco nele e ele desmaia. Então ele corre pro banheiro e quando ele estava dando aquela mijada humilde, Mig começa a falar com ele e diz que tentaria levantar o órgão reprodutor dele, e acho que vocês entenderam o que aconteceu. Depois da aula, ele escuta sobre o assassino da carne moída, onde pessoas estão sendo fatiadas por todo mundo e acham que é um culto fanático. E chegando em casa, ele começa a pesquisar sobre e percebe que está acontecendo muitos ataques e a polícia não tem noção do que está acontecendo. E Mig não entende por que ele está preocupado, pois os parasitas olham para os seres humanos apenas como animais para alimento, igual nós olhamos para aquela picanha na hora do churrasco. Shinichi tenta dizer que vai levar até a polícia para estudarem ele e tentar lutar contra os outros parasitas, mas ele diz que se ele tentasse isso, arrancaria a língua e os olhos dele, pois só precisava dos órgãos funcionando. Ele sai para dar uma volta e um dos parasitas o reconhece, pois eles tinham a habilidade de sentir a presença e eles se afastam para poder conversar com esse outro. Então, como ele tem que fazer algumas burrices marotas, ele vai andando até um terreno baldio, pois assim não teria problemas com testemunhas. O outro parasita aparece e diz que agora entendeu o que estava acontecendo e que ele falhou em conseguir controlar a cabeça do humano, e diz que mataria o humano e ele poderia se transferir para o braço dele. Então ele corta a própria mão e nisso ele está perdendo bastante sangue. E nisso Mig começa a pensar e Shinichi fica desesperado, porque se ele decidisse ir com ele, acho que ele daria uma falecida básica. Mas ele decide atacar o outro, pois não tinha certeza se aquela transferência daria certo. No dia seguinte ele sai com Satomi com um pedido de perdão, e os dois aproveitam e quando estão passando pelo parque, aí me deu uma raiva no coração, pois alguns caras enterraram um gato e estavam jogando pedra nele, e o Shinichi aparece e colocou terror em geral, e os dois começam a dar a mão e correr felizes até que muda a cena e aparece dois parasitas brincando de colocar o parasita no outro, se é que você me entende. É galera, esse foi nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado e se prepara que logo teremos mais, pois agora estamos cheios de histórias de terror para contar. Então fica esperto e se inscreve no canal para não ser infectado por esses bichos e enche de comentários aí. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!